Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Como sempre acontece aos domingos, nós continuaremos os nossos estudos de Lucas. Estamos estudando o livro de Lucas, hoje continuação do capítulo 16. Nós vamos continuar o capítulo 16, semana passada fizemos a primeira parte e hoje nós vamos continuar a segunda parte do capítulo 16 do livro de Lucas. Mas antes, queridos irmãos, gostaria de cantar um hino com vocês, o hino de número 187, cujo título é Teus Pecados. Pecador, teus pecados, brancos, brancos se farão. Pecador, teus pecados, brancos, brancos se farão. Que sejam vermelhos como lã, serão, ainda que os pecados sejam como a escarlate. Deus te chama, ouve já a voz dos céus. Pecador, Deus te chama, ouve já a voz dos céus. Já não lembra mais, desfará tuas culpas, delas não se lembra mais. Ó, vinde a mim, vós cansados, e feliz
Lucas capítulo 16. Vamos comigo? Lucas capítulo 16, tá? Nós vamos estudar a continuação desse capítulo. E nós paramos no versículo 13 e vamos estudar hoje o versículo 14 até o versículo 18. Amém? Vamos à leitura. E os fariseus que eram avarentos ouviram todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio de toda a lei. Qualquer que deixe a sua mulher e sua casa casa com outra, vou ler de novo. Qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Muito bem, vamos orar. Senhor, graças te damos por esse momento em que a tua palavra, Senhor, ela pode ser anunciada a muitas pessoas. Nosso objetivo, Senhor, é alcançar os corações daqueles, ó Deus, que estão necessitados da sua palavra e que buscam, ó Senhor, a sua verdade. Que o Senhor possa tocá-los através do Espírito Santo. Agradeço, Senhor, por todos os irmãos desta igreja que têm se levantado no domingo de manhã e têm, Senhor, acordado cedo e assistido às nossas lives, compartilhado as lives. Então nós te louvamos, te agradecemos pela participação dos irmãos da igreja no seu culto. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, na semana passada é importante a gente recordar, né? Jesus, já desde o capítulo 14, ele tem ido na casa dos fariseus e ele tem, no capítulo 15, recebido publicanos e pecadores. Então, nós encontramos essas duas turmas bem próximas a Jesus. Veja só, os fariseus, os doutores da lei, escribas de um lado, e do outro lado nós temos os publicanos, os pecadores, as meretrizes. Você tem, né, esses dois aí que estão de perto, acompanhando de perto o Senhor Jesus, e se fica alguma dúvida com você, é só você lembrar, abrir no capítulo 15 e você vai ver que estão os dois grupos lá. Jesus, ele recebe os pecadores, os publicanos, para comer com eles, né? E o que acontece? Os fariseus, indignados com aquela atitude de Jesus, eles realmente se revoltam, né? Espiritualmente eles se revoltam, porque eles não podem admitir que pecadores, publicanos, que meretrizes tivessem o mesmo privilégio espiritual deles que eram grandes guardadores da lei. Então, Jesus, vendo aquela indignação, no capítulo 15, versículo 2, Jesus ele faz o seguinte: ele conta duas parábolas. Uma parábola, que pode ser dividida em 3 parábolas, é a parábola dos perdidos. Então você tem o pastor, né, que uma ovelha se perde de 100, você tem uma mulher que de 10 moedas ela perde uma, né, e você tem aquele pai que o filho se perde, né, o filho se afasta e vai embora, que são as parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. O que mais implica nessas 3 divisões da parábola é a alegria de Deus em receber os pecadores. Então, tenta entrar na alma, né, da palavra de Deus, para você poder entender o que está acontecendo. Os fariseus estão indignados porque Jesus ele recebe pecadores. E aí Jesus conta essas parábolas de pessoas perdidas, de pessoas que estão na lama, empoeiradas, de pessoas que estão lá, se o pastor não for buscar, vai ser devorada pelos ferozes, né? As bestas feras do campo, aquele filho pródigo, maltrapilho que volta destruído, com a vida acabada, o pai vem, o pai abraça.
E aí nessas parábolas você encontra a figura do irmão do filho pródigo, e o irmão do filho pródigo é aquele que está indignado. Onde já se viu meu pai receber esse meu irmão que gastou todo o seu dinheiro com seus amigos, com as meretrizes? Onde já se viu? Aquela indignação do irmão mais velho é um retrato dos religiosos no tempo de Jesus, é um retrato do judaísmo no tempo de Jesus, que tem permanecido até hoje. É um retrato. A segunda parábola que Jesus conta é a parábola do mordomo infiel. E essa parábola, veja só, os fariseus, os doutores da lei, quando eles ouvem as parábolas da ovelha, ouvem as parábolas da moeda e do filho pródigo, eles estão calados. Mas a parábola do mordomo infiel ensina cada um daqueles que serve a Deus a juntar tesouros nos céus e não na terra, a usar a sabedoria que Deus deu, a usar todos os talentos que Deus deu, a usar o teu dinheiro, o dinheiro que Deus deu, a usar tudo que você tem e tudo que você é, para juntar tesouros no céu, aonde a traça não vai comer, aonde a ferrugem não vai corroer. Então, o pedido, o ensino de Jesus da parábola do mordomo infiel baseia-se nisso. Olha, não é quanto você está deixando aqui neste mundo, mas quanto você está investindo lá no futuro, na eternidade. Viva a sua vida espiritual com os olhos na eternidade. Então, quando eles ouviram essa palavra, especialmente quando Jesus olhou e disse: vocês não podem servir a Deus e servir a Mamon e a servir as riquezas. Justamente nesse momento, Jesus, ele é interrompido. Veja só o versículo 14, os fariseus que eram avarentos, ouvindo todas estas coisas, tá? Todas estas coisas inclui a parábola do mordomo infiel e inclui a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Quando eles ouviram essa coleção de histórias, de ilustrações do nosso Senhor Jesus Cristo, é dito que eles ficaram zombando daquilo que foi dito pelo Senhor Jesus. Vamos ler novamente. E os fariseus, que eram avarentos, ouvindo estas coisas, todas estas coisas, zombavam dele. Começaram a zombar de Jesus. E aqui vai o primeiro ensino hoje, que é essa triste realidade, que a pregação do pastor, a mensagem que é anunciada, as palavras de Jesus lá atrás, ela só é boa, só serve se não for para mim. Olha que coisa mais contraditória. A mensagem do pastor só é boa quando ela não é endereçada a mim. Você pode entender isso que eu estou dizendo? O pastor, ele só é bom, o pastor, ele só realmente prega a verdade quando a verdade não vai contra as suas verdades. O pastor só é bom quando ele não fala não para você. E quando você se te corrigir, não é bom mais. Se ele chegar pela Bíblia, for lá e te corrigir, ele não é bom mais. Só que o pastor, ele faz isso todo domingo, toda quarta-feira, toda vez que ele prega. Ele tem que pregar, exortar, instruir, corrigir em justiça. E é isso que a palavra de Deus faz. É como se fosse uma coisa pessoal para muitas pessoas, e não é verdade. O pastor, ele vai lá, ele prega a palavra, a tempo e a fora do tempo, como ensina o nosso apóstolo Paulo a Timóteo. Quantas pessoas dizem, após o sermão, acabou a pregação, geralmente eu fico ali na porta, né? Às vezes a pessoa chega e fala: gostei muito, pastor, da mensagem de hoje. Hoje eu adorei, né? Tinha muita gente que precisava ouvir essa palavra. Muita gente, menos ele. Muita gente o que estava sentado do meu lado, aquele irmão que eu não gosto, né? Aquele irmão que está em pecado, aquela irmã que está em pecado. Muita gente é os outros, não sou eu.
Dificilmente uma pessoa vai chegar e dizer assim: obrigado, pastor, essa palavra é o que eu necessitava para minha alma, para minha vida. Eu estava precisando muito dessa palavra. E eu vou poder dizer com muita alegria no coração: não, irmã, o Espírito Santo é que fala ao nosso coração. Não tem nada a ver com o pastor, é o Espírito Santo que fala ao nosso coração. Veja que diferença. E agora, muitas pessoas já falaram isso para mim também, tá? Pessoas que depois que acaba o culto: olha, pastor, eu agradeço essa palavra, está com tantos problemas lá em casa, acontecendo isso, e essa palavra vem de encontro com a minha necessidade. Olha que diferença. Eu me lembro que em uma das igrejas que eu pastoreei, no final do culto, eu preguei aquela noite sobre palavras, que as palavras podem ser duras e tal, e não sei o que e tal. E tinha uma irmã que ela achava que ela podia falar tudo o que ela queria, para todo mundo, a hora que ela queria, do jeito que ela queria. Ela achava que a boca dela era para ser aberta que nem um microfone assim. Lá em Galha tinha uma rádio que chamava VG, a Voz de Galha. Eles colocavam uma corneta bem alta na cidade e todo mundo era obrigado a escutar. 6 horas tinha Ave Maria, todo mundo tinha que ouvir Ave Maria. Meio-dia tinha jornal e todo mundo tinha que ouvir jornal. Parecia o sino da igreja católica. Bateu, ou seja, é surdo ou escuta, entendeu? Então tem gente que com a língua dela é desse jeito. Ou ela tem que falar as verdades que ela acha a maior verdade, né? Aí um dia na porta da igreja, preguei sobre palavras, ela disse: o senhor usou de muita psicologia, né? Quer dizer, não foi o Espírito Santo que falou, aí foi o Gilberto, que queria atacar nela. Eu fiquei contente, sabe por quê? Porque a palavra de Deus incomodou ela. Se incomodou é porque o Espírito Santo ainda estava trabalhando no coração dela. Mas as pessoas pensam assim. As pessoas às vezes ficam com raiva do pastor. Por quê? Porque a palavra foi anunciada, como esses fariseus. Eles estão zombando de Jesus. Agora, é de praxe, né? Os fariseus zombar de Jesus, os religiosos no tempo de Jesus. O que Jesus falava era motivo de zombaria. O que Jesus fez lá na cruz foi motivo de zombaria. O que Jesus Cristo fez lá na cruz até hoje é motivo de riso para muitos religiosos, para muitos fariseus. É uma loucura, é um escândalo. Não só as palavras de Jesus, como a obra de Jesus na cruz é um escândalo para nós. A certeza da salvação, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela só se torna significativa para nós quando nós nos enxergamos nessa palavra. Por isso a Bíblia é comparada como um espelho. Se você escuta a palavra de Deus e ela é um espelho para você, é algo maravilhoso na sua vida espiritual. Então a palavra de Deus só se torna significativa para nós, né, quando nós nos enxergamos, quando nós nos vemos nessa palavra. Agora, facilmente a gente faz como Davi, né? O que o Davi fez? O Davi, ele caiu em pecado com a Betseba. Aí, tempo depois, nosso Senhor, nosso Deus, né, mandou o profeta Natã ir lá onde estava o Davi e contou uma história para Davi de um rico que tinha muitas ovelhas, muitos animais, era muito poderoso lá, e de um homem muito pobre que a única coisa que ele tinha era uma ovelhinha. A ovelhinha que comia com ele, sentava lá na hora de dormir, ficava lá perto dele, ele abraçava, brincava com a ovelhinha. E o rico, por chegar uma visita na sua casa, deu ordem para que fosse lá na casa do pobre, pegasse a ovelhinha dele e matasse a ovelhinha dele. O rei, quando escutou aquela palavra, aquela história, a história nem tinha acabado ainda, ele ficou indignado. Ele foi dando um nervoso nele, porque dá mesmo na gente, foi dando um nervoso tão grande nele que ele explodiu. Ele disse: digno de morte é este homem, digno é este homem, homem sem coração, né? Veja só, o profeta Natã contou uma história que era um espelho, né? Uma passagem que servia de espelho para ele. Aquele rico poderoso que tinha tudo era o próprio Davi, que foi lá e pegou a mulher de Urias. Veja, ele não conseguiu de imediato, de pronto, se enxergar naquela passagem. Por quê?
Porque a palavra de Deus só se torna significativa para nós quando nós nos vemos nela. Servia para outros, mas não servia para Davi. É por isso que o profeta Natã, quando houve uma revolta, e o Davi disse, olha, que seja assim, esse homem ele precisa de morrer, e que ele pague 4 vezes mais. O profeta Natã olhou para ele e disse, você é este homem é você. Ou seja, esse espelho é para você, Davi. Se enxergue. Então, se a palavra de Deus, ela serve para você, então quer dizer que teve um significado na sua vida. Você precisa se ver, você precisa se enxergar na mensagem, na palavra de Deus. Até nesse momento, como nós estamos pregando agora. Se você não conseguir se enxergar na palavra de Deus, ela não significa nada para você. Quando a palavra de Deus só é para o outro, então nunca é para você, a não ser que for coisa boa, então você não é uma pessoa espiritual. O crente ele fica feliz se a mensagem servir para ele, como eu disse, já tivemos casos aqui na porta da igreja. Devemos ir para a casa de Deus com o coração pronto para ouvir. Da mesma forma que o Eli, ele ensinou para o Samuel. Samuel, meu filho, quando você escutar aquela voz, Samuel, Samuel, você diga assim, fala que o teu servo ouve. É com esse espírito que nós devemos estar na casa de Deus ou aí, escutando a live. Fala que o teu servo ouve. Só que se você quer ouvir só o que você quer ouvir, sabe o que você faz? Você muda de canal e procura um pastor que fala o que você gosta de ouvir. Você pode procurar um pastor, você pode procurar um padre, você pode procurar um rabino, você pode procurar quem você quiser. O que você quiser ouvir, né? Tem para tudo. É que nem a FM, tá vendo? Você vai, eu gosto de rock, então vai lá, agora eu gosto de música romântica, muda também de canal. Eu gosto, então você pode mudar. Quiser ouvir a palavra de Deus, versículo após versículo, capítulo após capítulo, é aqui, tá? Você vai ouvir a palavra de Deus, texto a texto, a passagem a passagem, sem pular um versículo que seja. Então aí você encontra alguém que pode explicar isso. Agora, veja. Fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Você precisa se sentir avisado. Não ser apenas um mero ouvinte, mas aquela pessoa que pratica a palavra de Deus para ser abençoado. Eu convido você para abrir comigo no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, até o versículo 25, que diz assim, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei da perfeita liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado naquilo que faz, ou no seu feito. Então não adianta você ficar enganando a você mesmo. Você escuta a palavra de Deus e saiu ali, você esqueceu tudo que foi pregado. Na verdade, aquela pessoa que levanta de manhã, ela vai para o espelho, ela vê o remelo no olho, ela vê o cabelo alvoroços, e ela sai ali do espelho e ela vai para o trabalho desse jeito mesmo, todo remelento, com o cabelo parecendo um espantalho. Então, para que serviu o espelho? Não serviu para nada, justamente. Porque se servisse para alguma coisa, a pessoa ia pentear o cabelo e lavar o rosto. A palavra de Deus serve para isso. Ela é um espelho para nós devemos ouvir. Então, a palavra de Deus só se torna significativa para nós quando nós nos vemos dentro dela. Por que eu não escuto então, pastor? O que acontece que eu não escuto? É simples, é o espírito de fariseu, o espírito farisaico que existe em cada um de nós. Ele nos impede de ouvir a palavra de Deus como deveria, como está acontecendo aqui com esses fariseus. Se Jesus sentasse lá e ficasse pregando só sobre Moisés, eles iam adorar Jesus, amar Jesus,
Fala, viu só, né? Mas como Jesus, ele chegou, ele tinha mais do que Moisés para pregar, ele não tinha somente Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ele tinha o livro de Gênesis antes de Moisés, ele tinha Josué, Juízes, Ruth, 1º, 2º Samuel, como ele tinha todo o Velho Testamento para pregar, então ele pregava todo o Velho Testamento e as profecias que falavam sobre ele, que falavam desse período da graça, eles não admitiam. Não admitiam que um gentio podia ser salvo, que uma meretriz podia ser salva, que um publicano podia ser salvo, que um pecador podia ser salvo. Só eles, anata, que podia ser salvo, porque só eles guardavam a lei. O espírito farisaico não permite que a palavra seja endereçada a nós mesmos. Não admite que está errado. Não admite que é preciso de mudança. A destruir o legalismo dentro de si mesmo, a idolatria, a sensualidade. Então não admite mudança. Eu não preciso mudar. Por que o idólatra vai para o inferno? Porque ele acha que ele não precisa mudar. Por que o sensual vai para o inferno? Porque ele acha que ele não precisa mudar. Por que o fariseu está indo para o inferno até hoje? É porque ele acha que ele não tem que mudar. Mas tem que mudar, tem que ouvir a palavra de Deus. Não admite ser ensinado por um rabino que veio lá da Galiléia. Olha só, eles não admitiam isso. Jesus de Nazaré, João capítulo 7 nos explica isso, né? Veja que não veio nenhum profeta, vê lá da Galiléia, não tem profeta nenhum. Nazaré, tem alguma coisa boa que saiu lá de Nazaré? Esse é o espírito farisaico, que olha, fala, é um pastorzinho de nada, não tem nada para me ensinar. É assim, esse pastor está pensando que ele é Deus, que ele é, tal. É assim que as pessoas eles chegam nesse ponto, né? Aí, estamos andando, hoje à noite, vou estar falando um pouco do meu ministério lá em Gália, quando nós começamos. Mas um dos problemas que tinha lá era justamente a pouca idade, né? E o descrédito das pessoas da cidade e tudo mais, que qualquer pastor enfrenta isso aí, mas enfrentar isso dentro da igreja é quase que um absurdo. Não admite todo o conselho de Deus. Eles gostam muito de texto isolado. Esse é o problema da seita. Seita usa 10, 20, 30, no máximo 40% das escrituras. Quando você pega um versículo, não é isso que quer dizer, não é isso, está claro ali. Está muito claro. Alguns textos na Bíblia são claros. Os textos claros elucidam os obscuros. Nunca os obscuros elucidam os claros. Isso é um ensinamento que eu recebi do irmão Félix Raci, né? Que textos claros têm que explicar os obscuros. Não o contrário. O que a seita faz, o que o judaísmo faz, é exatamente o contrário. Eles querem pegar um texto obscuro e tentar esclarecer aquilo que é muito claro dentro das escrituras. Veja, os religiosos, os fariseus, doutores da lei, os escribas, eles têm um histórico de recusa e desdém da palavra de Deus. Eles desdenharam de João Batista, desdenharam de Jesus, desdenharam da igreja primitiva, desdenharam do apóstolo Paulo. Olha, o apóstolo Paulo ele estava preso, coitado do apóstolo Paulo. Eles contrataram um advogado lá para combater Paulo, o Tértulo, e ele foi lá e disse: esse homem é uma peste, né? Assim, foi tratado desse jeito, né? Este homem é uma peste. É assim que eles tratavam. Havia um desdém muito grande com a palavra de Deus. Só que nós temos uma novidade aqui, tá? Vamos voltar para o capítulo 16, versículo 14. E o Espírito Santo diz: os fariseus que eram avarentos. É uma novidade, não é? Aqui uma declaração aqui da avareza. Jesus já tinha falado, né, alguma coisa nesse sentido, mas agora há uma declaração pronta, direta, dizendo: os fariseus que eram avarentos. E aí diz mais, né? Por quê? Porque Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e não podem servir a Mamon. Isso foi motivo de riso. E por que eles estavam rindo? Porque eles eram avarentos. Agora, o que é uma pessoa avarenta? Uma pessoa avarenta é uma pessoa que só pensa em dinheiro. É uma pessoa que só pensa a vida toda em ajuntar bens materiais. Essa é uma pessoa avarenta. O avarento,
ele está aqui, né, na continuação do capítulo 16, quando você tem a parábola do rico e do Lázaro. Veja, o avarento está ali naquela parábola. O avarento, ele não pensa no outro, ele só pensa em si mesmo. É bem prático de muitas religiões, o quê? O desejo só de ficar rico, o desejo só de se dar bem. Eles confundem religião com banco, com instituição financeira. Igreja é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo, um corpo sofrido. Alguém mandou uns negócios para mim dizendo assim, olha, você sabia que os cristãos são os mais pobres do mundo? Eu não sabia disso, né? Eu li algum texto aí que me mandaram essa semana. Qual é o problema da avareza? A avareza peca contra a providência, porque desacredita que Deus pode cuidar de sua vida, de sua família. A avareza substitui o amor que se deve somente a Deus e transfere esse amor ao dinheiro. O amor que nós devemos, a Deus, ele é dado ao dinheiro. Os avarentos, eles transformam esse amor. Eles deixam de amar a Deus e amam o dinheiro. Eles amam mesmo o dinheiro, né? São pessoas mesquinhas que não se importam com a necessidade alheia. Veja só, o Lázaro está faminto, doente, com vontade de comer as migalhas que caem da mesa, mas aquele rico, ele não é capaz de atravessar a rua, pegar um pouco do pão, ou pegar sequer as suas migalhas e dar para aquele homem comer. Por quê? Porque ele era um avarento. Ele não se importava com a vida das pessoas. Agora, importante é você entender como o avarento se enxerga, como o avarento se vê. O avarento nunca se vê como avarento. Pelo contrário, ele acha que ele é um homem trabalhador, que ele é um homem precavido, que ele sabe guardar, que ele sabe poupar, que é aquele homem bem seguro mesmo, sabe? Não sou um desperdiçador. Olha só, o avarento costuma chamar todo mundo de desperdiçador, não é? Então ele nunca se vê servindo a Mamon, sempre se vê como um homem precavido, né? E ele usa essa palavra precavido para encobrir justamente a sua mesquinhez, porque ele é mesquinho. Por isso, a avareza, ela é tão perigosa. Veja só, facilmente uma pessoa pode se reconhecer, né, como no pecado da gula, sabe? Eu estou comendo demais, né? O meu corpo está dizendo que eu estou comendo demais, né? A preguiça, a luxúria, licenciosidade. Então, às vezes a pessoa olha e fala, realmente, né? Estou feio na foto. Agora, o avarento nunca diz isso. Ele nunca diz que ele é avarento, ele é mesquinho, ele não pensa em ninguém. Por isso a avareza é tão perigosa. Não é porque a pessoa não se vê, é porque ela nunca admite que ela é aquilo que ela é. Por isso tem tantos avarentos dentro da igreja. Eles não adulteram, eles não roubam, eles não matam, né, etc. Mas eles são avarentos. E a avareza é pecado. E a avareza é um pecado de idolatria. A avareza é um pecado de idolatria porque serve a Mamon, serve o dinheiro, serve as riquezas e não a Deus. A palavra repartir não está no dicionário do avarento. Jesus dá um exemplo para os fariseus olharem como realmente eles eram por dentro. Ele vai dar um espelho aqui para os fariseus, né? Versículo 15. Disse Jesus: vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus, Ele conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Sabe o espelho que nós já falamos? Jesus agora ele pega um espelho, coloca na frente deles, dos fariseus, e disse: eu vou dizer exatamente quem vocês são. Vocês são pessoas que justificam a vós mesmo diante dos homens. Era assim mesmo. Olhar para uma pessoa do lado e dizer bem alto: eu não sou como este, um pecador. Olha, as pessoas que gostam de falar da lei, os legalistas, eles adoram se comparar com os outros. Eu guardo o sábado. Pois é.
Eles adoram de fazer isso aí. Sabe por quê? Porque a salvação deles é pelo sábado. Porque eles acreditam que se eles fazerem aquilo certinho, eles vão para o céu, porque eles conseguem fazer e são melhores do que os outros. Quanta diferença dos publicanos com os fariseus. Porque nós temos aquela passagem de que os publicanos justificaram a Deus. E por isso eles foram batizados por João Batista. Já os fariseus não. Eles não aceitaram todo o conselho de Deus. Veja só, quando nós justificamos a Deus, o que nós estamos fazendo quando nós justificamos a Deus? Nós estamos dizendo o seguinte, né? Olha, eu estou dizendo que Deus é justo, e não eu. Eu sou um simples pecador, mas Deus é justo, baseado no quê? Baseado na propiciação do sangue de Cristo na cruz. Eu justifico a Deus. Sabe que você pode, né, encontrar algumas passagens na Bíblia, como Romanos capítulo 3, você pode abrir comigo lá, no livro de Romanos capítulo 3, eu aconselho a todos a ler com mais cuidado o livro de Romanos, que explica a salvação pela graça, a eleição de Deus, capítulo 3 e versículo de Romanos, capítulo 3 e versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Então, a fé que nós temos no sangue de Jesus está dizendo assim: justo é Deus. Deus é justo, ele é justificado em tudo. Agora, nós, irmãos, a nossa justiça, se ela não vir do sangue, se ela não vir do Calvário, não pensa você que vai vir das obras da lei. Você nem imagine uma coisa dessa. É a principal diferença entre o legalismo e a graça é essa. O legalismo diz, faça. A graça diz, está feito. O legalismo olha para si. A graça olha para a cruz. Quando Jesus diz, está pago, está feito. É a grande diferença. Não se esqueça disso. A diferença de faça uma coisa que nunca vai ser feito e está feito, eu já cumpri. Olha, segundo, Jesus não somente olhou para eles e disse ali para os fariseus, né? Olha, vocês gostam de justificar a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Sabe como é que Deus comparou o coração dos fariseus? Sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Jesus aqui ainda no capítulo 11, versículo 39, comparou os fariseus como um copo muito bonitinho por fora e uma imundície por dentro. Sujo, cheio de terra, cheio de lambuge, cheio de nojeira. Então, Deus comparou a vida deles a um sepulcro caiado, a um copo que fora está bonito, por dentro está tudo sujo, tudo podre. Agora imagine um sepulcro caiado, a caveira lá dentro, aqueles bichos, aqueles vermes, aquela imundície, uma coisa apodrecendo lá dentro, mas por fora colocou lá tudo mármore, bonitinho, manda lavar toda semana, mas por dentro só tem coisa ruim. Jesus disse isso aí para os fariseus, olha, mostrou um espelho para eles. E terceira coisa, em relação às obras deles, muito bem, né? Que as obras que eles tanto se gabavam era uma abominação a Deus. Final do versículo 15. Porque o que entre os homens é elevado para Deus é uma abominação. Nada pode ser mais mal cheiroso para Deus do que alguém olhar e dizer assim, eu me garanto para a salvação. Eu sou uma pessoa justa. Eu sou uma pessoa que eu posso guardar a lei para ser salvo. Não tem nada que Deus despreza mais do que isso, do que uma palavra assim. Salvação pelas obras. Deus despreza isso. Deus despreza completamente uma pessoa que bate no peito, como aquele publicano, fica falando o que faz, o que não faz, né?
para condenar as outras pessoas quando ele não tem Cristo, não foi lavado pelo sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus, sem ser lavado pelo sangue de Jesus, ninguém pode ser salvo. E uma pessoa lavada pelo sangue de Jesus não bate no peito, não. Ele abaixa a cabeça, ele não fica contando vantagem, pelo contrário, ele olha para Jesus, fica totalmente dependente de Jesus. A lei e os profetas duraram até João. Olha o versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. E então, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Veja só, agora é importante a gente parar aqui e estudar cuidadosamente os dois versículos seguintes. Primeiro esse do versículo 16 e depois do versículo 17. A lei e os profetas duraram até João. Assim que João começou a pregar o evangelho, inaugurou um novo período, o período da graça. Lembra que o evangelho de João diz, a lei, como é que fala, né? A lei foi dada por Moisés, correto? Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isso está no capítulo 1 do livro de João, tá? Você pode encontrar lá, lê o capítulo 1 de João, você vai encontrar facilmente esse versículo. Então João Batista, ele está ali, né? Ele faz parte do velho período, né? Lá do Velho Testamento, e ele também dá início ali ao novo período, porque ele começa a pregar o reino de Deus, ele começa a pregar as boas novas, ele começa a pregar o evangelho, e o evangelho é a morte, sepultamento, ressurreição de Jesus Cristo. O evangelho é a morte de Cristo na cruz para me salvar, eu, um perdido pecador. Muito bem, aí diz o seguinte: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. João Batista começou a anunciar, pregando, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Desde então, os homens têm feito o quê? Têm feito força para entrar para ele. É interessante isso, né? Esse movimento que a palavra chama aqui de força, né? O novo nascimento é uma coisa realmente que faz com que uma pessoa, ele mude, haja uma transformação na vida da pessoa. Veja só, os fariseus continuariam sendo fariseus até a morte. Um publicano que se converte, ele está lá sendo corrupto e tudo mais, aí ele ouve o evangelho, ele crê no Senhor Jesus Cristo, e a vida dele tem que passar por um processo de mudança. Olha, a mudança interna operada pelo Espírito Santo, a santificação que é operada invisivelmente pelo Espírito Santo é uma coisa. Agora a pessoa crescer na santificação, a pessoa realmente andar em santificação, ele todo dia tem que cobrar a si próprio. Eu não posso mais roubar, eu não posso cobrar mais do que o devido. Um guarda lá, um polícia, né, ia lá, pegava a pessoa, batia, espancava. É uma coisa tão comum, porque ele está lá na sua farda, na sua autoridade, acha que pode bater e espancar todo mundo, né? Então, aí vem uma pessoa, vem uma palavra que é pregada para ele, ele se converte, aí então ele vai ter uma atitude de um servo de Deus, que vai olhar e dizer, olha, você até merece uns tapas, porque você está aí matando as pessoas, roubando as pessoas, fazendo arruaça, merecia uns tablefe, mas eu tenho Cristo. Eu já vi um irmão em Cristo, eu não vou citar o nome dele, mas se ele me ouvir um dia, ele sabe que eu estou falando dele. Teve um sujeito mal encarado lá em Galha uma vez, que causou uma arruaça lá, e foi uma coisa tremenda, e as pessoas, todo mundo protege o bandido, não protege a polícia não. E aí naquela arruaça toda lá, ele teve que pegar um sujeito, dar um gancho na pessoa e levar lá para a delegacia. Não relou a mão nele de espancar ele não, né? Mas disse para ele, olha, eu tenho Cristo, você escapou porque eu tenho Cristo. E olha, e feliz daquele sujeito que ele pegou um policial que tem Cristo. Agora, faz a pessoa mudar. A palavra de Deus faz a pessoa mudar. A prostituta, a adúltera, ela muda, ela vai mudar. Por quê? Ele tem que se esforçar, é aqui que está a palavra. Desde então, diz o versículo 16, todo homem emprega a força para entrar. Ou seja, a graça de Deus salvou, mas aquela mudança não é uma mudança fácil. Ouvir de Jesus, vai e não peques mais.
Não quer dizer que ela não vai pecar, quer dizer que a cada dia ela vai lutar. A carne milita contra o espírito milita contra a carne para que você não faça o que você quer. É uma batalha espiritual. Depois, o que nós temos aqui, pensa que é fácil um idólatra deixar os ídolos? Não, não é fácil, né? Então, veja só, no versículo seguinte, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. O que está sendo dito aqui? É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. De que lei Jesus está falando? Está falando só dos 10 mandamentos? Não, está falando de todos o Pentateuco, tá? Agora, que Jesus está falando aqui? Ele está falando que a lei, ela tem autoridade, que a lei, ela é permanente. Olha só, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Então, quem crê na Bíblia, crê que a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, a lei, ela vem de Deus. Mas seria o objetivo de Deus com a lei salvar o pecador? Agora, sabe, os sabatistas, eles costumam usar um versículo aqui, né? Olha como Jesus falou aqui para aquele homem, né? Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Eles usam muito esse versículo. Ora, então vamos guardar os mandamentos e vamos entrar na vida eterna. Não é assim? Você não pode perceber que Jesus olhou para aquele menino e disse: se você quer entrar na vida eterna, você guarda os mandamentos. Tudo que Deus queria, que Jesus queria, é que aquele menino olhasse e dissesse assim: eu não posso, Senhor, eu sou um pecador. Qual é o problema então? Vamos guardar a lei para ser salvo? O problema não está na lei. A lei, ela é santa, ela é justa, ela é boa. O problema está no pecador, que é um pecador, é um injusto, não é santo coisa nenhuma, não é perfeito coisa nenhuma, nunca será, porque é homem. Então, o problema não está na lei, o problema está onde? O problema está no homem que é pecador. Paulo disse: a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Paulo vai mais longe ainda. Ele diz, é evidente, isso em Gálatas capítulo 3, versículo 10. É evidente que pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante de Deus. É evidente. Por que é evidente? Porque se você se olhar no espelho, você vai ver um pecador. E você vai ver um pecador que precisa do quê? Que precisa correr para buscar uma ajuda. E aonde está essa ajuda? Essa ajuda está na cruz. Ele guardou toda a lei. Qual é o objetivo de Deus com a lei? Sabe, se você já pegou alguns estudos nossos, nós já falamos um pouco sobre isso. Qual é o objetivo de Deus com a lei? Primeiro, né, o livro de Gálatas e também o livro de Romanos. O livro de Romanos, ele é mais incisivo, né? Ele vai direto, ele diz, olha, pela lei vem o conhecimento do pecado. Já o livro de Gálatas diz que foi ordenada por causa das nossas transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa havia sido feita. Gálatas 3,19. Então, qual é o objetivo de Deus com a lei? O objetivo é o quê? É mostrar que somos pecadores, que somos, assim, maus, restringir o pecado. Isso é o primeiro objetivo. Segundo, mostrar o quanto o homem é pecador. Paulo disse, eu não reconhecia o pecado, senão pela lei. Ele dizia, eu não conheceria a concupiscência se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Então, uma vez que o homem entende que ele não pode cumprir a lei, só resta uma coisa a fazer. Sabe o que é? Correr para Jesus. Guarde os mandamentos, você vai ter a vida eterna. Aí a pessoa fala, mas eu não posso, eu não consigo, então eu vou para o inferno. Aí Deus vem e diz, eu sei, por isso que eu mandei Jesus morrer na cruz para te salvar. Confia, pela fé em Cristo. Salvação é pela graça, não é pelas obras da lei. Meus irmãos, em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus disse, não cuideis que vim
destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Jesus veio cumprir a lei, ele nasceu sobre a lei, ele cumpriu cabalmente a lei, ele desafiou os seus adversários. Quem de vós me convence de pecado? João, lá em 1 João 3,5 diz, nele não existe pecado, né? Isso significa não apenas que Jesus cumpriu os 10 mandamentos, Jesus cumpriu toda a palavra. Olha o que ele disse, eu não vim destruir a lei e os profetas, não, eu vim cumprir. Cumprir o quê? A lei e os profetas. E ele cumpriu a vida dele. Ele com a vida santa, a vida imaculada. Ele podia chegar no altar do Pai e dizer, eu me ofereço pelo mundo. E ver se o cordeiro é sem mancha, sem pecado. E o Pai olhou e disse, realmente, isso é uma vida sem mancha, sem pecado. Eu aceito. Pronto, eu aceito. Se Moisés subisse lá, Deus não aceitava. Mas Jesus subindo lá, Deus aceitou. Preste atenção no texto. Preste atenção nos textos. Quem veio cumprir a lei? Em Mateus 5,17. Quem veio? Jesus. Só Jesus pode cumpri-la. Depois de ser cumprida, a lei ficou cumprida. Entenderam? A lei é assim, como as profecias do Velho Testamento. Não podiam ficar sem ser cumpridas, e ela foi cumprida pela vida de Jesus. Então, aos caminhantes de Emaús, lá no capítulo 24 do livro de Lucas, Jesus esclareceu o seguinte, nele se cumpriram a lei e os profetas. Em que sentido Jesus cumpriu a lei? Como uma penitência, né? Não, né? É para dizer que é possível cumprir a lei, outros podem cumprir também. Não. A Bíblia já diz que ninguém pode fazer isso aí. Ele cumpriu do mesmo jeito que ele cumpriu as profecias. Jesus tinha que cumprir, nasceu em Belém, então, porque a profecia dizia que tinha que nascer em Belém, amém? Foi circuncidado, pronto, foi circuncidado, cumpriu essa parte, né? Guardou as Páscoas, pronto, está ali, cumpriu, né? Foi de ter, assim, de tudo que estava escrito no Pentateuco, ele cumpriu. Mas também ele cumpriu tudo que estava escrito em toda parte das Escrituras. Houve o cumprimento, acabou. Ele disse nas suas últimas palavras, está feito, está pago, ou seja, está cumprido. Eu paguei. Ele pagou por mim e pagou por você. Sendo um homem perfeito, ele podia então morrer na cruz e nos salvar. Amém? Para quem Jesus disse isso, só para você não se esquecer, para pessoas que acreditavam na lei, que achavam que a lei era santa, justa e boa, que justificavam-se a si mesmos diante dos homens, parecia que era chover no molhado, não é verdade? Parecia, mas Jesus está dizendo exatamente isso para pessoas que guardavam a lei, que achavam que guardavam a lei, e dizendo para eles, olha, vocês estão caminhando para o inferno, porque, meus irmãos, sem Cristo, sem crer em Jesus, todo homem vai para o inferno. E tem muita gente aí, achando que está carregando ali os 10 mandamentos do bolso, se acha muita coisa. Tem que perguntar para essas pessoas, como eu faço para ir para o céu? Você tem que ter Cristo como Salvador. E se ele falar assim, mas você tem que... então é assim, é? Quem não fazer isso aí que você está falando, não vai para o céu. Não vai. Interessante isso. Agora, se é só Cristo, a gente pode perguntar, e por que vocês colocam tanta coisa? Para que tanta coisa no meio, se vocês falam que é só Cristo? Então vocês estão mentindo. Na verdade tem que fazer isso. Não é só Cristo. Nós cremos na suficiência de Cristo Jesus. Então quando eles ouviram as parábolas do amor de Deus pelo pecador, os fariseus, eles riram, eles zombaram de Deus, desprezaram Jesus, como sempre fizeram, e muitos hoje ainda fazem.